O que você vê de semelhança entre essa politicagem da tentativa de se homologar esse torneio de 51 como um torneio de fato um mundial reconhecido, com o que houve anos depois, nos anos ali 2010, com um dossiê feito pelo próprio Odir Cunha, que é entrevistado por vocês, para transformar as Taça Brasil e os Robertões em campeonatos brasileiros reconhecidos como eles não eram antes. Eram reconhecidos até o primeiro 71, né? O Atlético era considerado o primeiro campeão brasileiro no novo formato, etc. Depois, na era Ricardo Teixeira, muito também por uma questão política, há o dossiê feito pelo Odir, que transforma, por exemplo, o Santos, que era bicampeão brasileiro, em octa. O Palmeiras em octa na época também. Uhum. Enia, né? Acho que fala. Hoje o Palmeiras já ganhou. Foi octa. Foi octa. E ganhou 2016, 18, 22 e 23. Então é isso. Hoje é o quê? Bideca? Uhum. Dodeca. 12. Meu Deus. Enfim. Seria octa, né? Se contasse os títulos. Pois é. O que tem de parecido nessa história? E você acha que é mais ou menos a mesma toada ou você acha que tem diferenças fundamentais que pendem pro lado dos times brasileiros serem mais reconhecidamente campeões brasileiros do que propriamente o Palmeiras como campeão mundial? Eu acho que cai na mesma casinha, assim. Para mim, a premissa é a mesma. Porque se considerou o Robertão e a Taça Brasil como campeonatos em que você teve, que saiu ali do eixo Rio-São Paulo e abrangeu... Os confrontos nacionais. Confrontos nacionais, né? Então, se para a época eram confrontos nacionais, aí vai do ponto de vista, né? É isso, vai do ponto de vista de também quem... é confronto nacional, não é quem considerado. E quem assina. É que aí é um outro tipo de competição que você já tinha esse campeonato brasileiro. Sim, é uma competição formatado. de segundo escalão. Exatamente. Então, assim, vai do ponto de vista de quem tem a caneta. Então, quem estava lá no poder entendeu que, vamos aqui... vamos considerar que esse campeonato que abrangeu mais estados, não sei o que, pode ser colocado nessa casinha aqui de um campeonato nacional, de um campeonato brasileiro. Como a Copa Rio, que foi um torneio intercontinental, pode ser considerado um campeonato de âmbito mundial. Como a FIFA, ela reconhece, ela está lá. Damos ao Palmeiras o reconhecimento de ser o primeiro campeão de um torneio em nível internacional. Essa ata, ela tá, inclusive, na sala de troféu. Sim, né? tá junto com a Copa Rio ali. E tal, então, até nisso é ambíguo o negócio, né? Mas com certeza. Então, o Palmeiras, a Copa Rio, enfim, ela é vítima muito dos acasos. Então, assim, se não fosse o Mustafa contra o ex-presidente em 2001... talvez essa história de Copa Rio sendo mundial não tivesse existido, né? E também, se o Blatter não tivesse caído por causa do FIFA Gate, talvez... O Palmeiras hoje fosse campeão mundial chancelado pela FIFA. Então, a história é muito engraçada. Ou seja, política e interesse. O torcedor fica brigando, mas no fim do dia depende de uns velhos. Exatamente, depende do ponto de vista ali. E o interesse deles. É isso, de quem tá com a caneta ali, naquele momento, e tem o poder para, né? Cara, mas dá pra dizer que o Palmeiras talvez seja o time brasileiro que reconquistou o orgulho nacional? Lá atrás, sem dúvida. Foi a primeira grande conquista internacional do futebol brasileiro, foi a Copa Rio. Isso não dá para tirar. E resgatou, sim, o Mustafa fala isso, levantou a autoestima do brasileiro depois da perda da Copa do Mundo, de 50. Isso é um dos legados e é um sentimento geral mesmo de quem vivenciou aquele período. O que me revolta é esse título ter sido... curioso. Arquivado pelo próprio Palmeiras, assim. É curioso. Ganhou... 52 já tinha que ter a estrela aqui, pintar o Palestra Itália lá, sei lá. Cara, se criou essa narrativa por causa do Mustafa, que o Corinthians o disparador é o Corinthians campeão em 2000. Porque assim,
o grande rival do Palmeiras não é o São Paulo, não é o Santos, é o Corinthians. Sempre foi. Então, quando o Santos se fala que é campeão mundial, do Intercontinental, o São Paulo é campeão intercontinental, é campeão mundial, Tudo bem. pro palmeirense isso não pegava. A partir do momento que o Corinthians ganha, aí... Não, Aí, o documentário mostra a faixa, né? Dos caras comemorando em 2000, aos palmeirenses as lágrimas. É, sim. Aí, o Marcelinho no carro, assim, campeão do mundo, uhul! Aí pegou no calo, assim, e aí começa a piada, assim, né, principalmente do fax e tal. Mas, assim, de fato, existe um documento, oficial, reconhecendo o Palmeiras como o primeiro campeão de âmbito internacional, pela FIFA. Está na ata, que é um documento Essa oficial. ata tá lá ainda, ela tá em processo de alguém pegar e falar... Ela tá no limbo, porque assim, o processo que a FIFA teria que fazer para não validar a ata era botar em pauta num novo congresso, falar assim, gente, isso aqui vamos desconsiderar? Todo mundo, sim, vamos desconsiderar. Aí você desconsiderou a ata, aí no próximo congresso sai a homologação lá, desconsiderando o que foi decidido na ata. Não houve esse processo. Então a ata existe. A ata tá lá, tá no limbo. Essa gestão do Palmeiras, vocês tiveram informação se ela busca dar andamento à homologação dessa ata ou não? Então, a nova gestão quer saber dos méritos dela, da gestão dela. Por mais Quer ela conquistar lá. Então, mas assim, a gente viu a Leila lá abraçando a Copa Rio e tal. Enfim, mas não sei de movimento oficial do Palmeiras para reconhecer. Mas assim, no discurso lá, né, até tá no Instagram lá da Leila, ela abraçando a Copa Rio, se intitulando o primeiro campeão mundial e tal. Mas o movimento... E assim, até eu fui também num podcast, no Pode Porco, eles falaram que também o palmeirense às vezes está um pouco de bode desse assunto, justamente por causa da piada e tal. E eu li também que, não lembro quem foi que escreveu, que assim, essa coisa, hoje em dia, vendo o momento que o Palmeiras vive, essa coisa dos adversários falar, o Palmeiras não tem mundial, é a única coisa ainda que sobra para desdenhar, assim, do patamar em que o Palmeiras se encontra, assim, né? A gente tá falando do time que tem mais títulos brasileiros e do time que mais ganhou campeonatos continentais junto com o Flamengo, Santos e São Paulo. Exatamente. Do Grêmio. E Grêmio, obviamente. Mas então... assim, o Arnaldo fala isso e eu, né, como diretor da obra, roteirista, eu vejo muito isso sim. E de fato o que o Rodolfo trouxe aqui, todo mundo comenta isso. Pô, como vocês conseguiram aprofundar assuntos que, para quem gosta de futebol, é legal saber, independente se é palmeirense ou não. Porque ali a gente passa pelo Intercontinental do Santos, o Flamengo, a gente achou turning points, assim, né? A gente não contou as histórias dos intercontinentais, dos campeões mundiais intercontinentais. Transições. A gente foi pegando turning points, que foi lá, inicia com a Copa Rio, aí vem 62 com o Santos, aí qual que é o próximo? É o Flamengo 81. Flamengo 81, aí vem São Paulo... Né? Então, esses personagens a gente foi atrás de ouvir, né? Porque a gente tinha essas estacas, assim, vamos dizer, essa estrutura de roteiro para a gente passar por eles. O Corinthians em 2000, o outro turning point. Grêmio, né? 83. O Grêmio porque o Grêmio cai um pouco na casinha do Flamengo. Então, assim, vamos dizer que o Grêmio já esteja representado no turning point do Flamengo, assim, né? Que lá, depois de 62, foi a década de 80, o São Paulo também cai nessa casinha, e aí o outro turning point é o Corinthians em 2000. Teve alguma coisa nova que você descobriu dirigindo e produzindo o documentário? Então, essa coisa do legado da Copa Rio, cara. Você não fazia? Não, isso aí, até o ilustrador, nessa parte, todos os itens em que hoje a gente vê no futebol e começaram na Copa Rio, a gente usou o ilustrador para fazer. E ele comenta, ele fala assim, com todo mundo que eu comento, a galera não acredita que, tipo, público feminino
com frequência, esse estádio começou na Copa Rio, porque na Europa o público feminino não ia. Aí o dirigente do Áustria Viena ficou encantado com aquilo, aquele monte de mulher no Maracanã torcendo. Ele falou, meu, preciso levar esse conceito para a Áustria. E ele leva para lá e ele chama a esposa, as amigas da esposa, a filha, para formar tipo uma torcida organizada feminina para ir nos jogos do Áustria. Caralho, que foda. Então, assim, isso é um legado que começa na Copa Rio. E como eu já disse, a numeração fixa, a substituição, o próprio Maracanã, porque você tem uma visibilidade do Maracanã durante a Copa de 50, onde vieram seleções para cá. A partir do momento que vem clubes de Portugal para cá, da Itália, e vem aquele Maracanã, que era uma coisa linda em termos de arquitetura, de estrutura, eles levam isso também para a Europa. Falam assim, pô, como é que a Europa não tem um estádio desse? O Pacaembu também, que a Copa Rio é disputada no Pacaembu, a sede em São Paulo, que é uma obra arquitetônica linda também. Então, quer dizer, também a Copa Rio serve para mostrar essa arquitetura de estádios do Brasil para o mundo. Né? E a própria Champions League, ela tem um fruto. Os caras voltaram encantados para assim, meu, por que a gente não faz um torneio interclubes entre a gente aqui? Tá tudo aqui. Essa história é verdade. É verdade. Então. Que ela foi meio que embrionária para a criação da verdade, é verdade. E, pô, e você pega hoje o Mundial de Clubes, quantos jogos você tem que jogar para ser campeão? 7? O Oberdan falava muito isso. Ele falava assim, pô, os caras vão lá, jogam um jogo do outro lado do mundo e voltam campeões do mundo. A gente jogou 7 jogos. 7 jogos difíceis. Né? Cara, é bizarro isso, hein, velho? História na nossa cara. Pois é, e eu acho também que tem uma coisa que é... Eu tenho uma dúvida. Você acha que quem ganhar... Que vai continuar existindo esse Mundial que era o formato antigo. Sim. Quem ganhar vai ser considerado o quê? Campeão mundial? Acho que sim, campeão do mundial. Aí você vai ter 2 campeões mundiais, do mundial de clubes, e que eles até ainda tratam como intercontinental, não é? É, o do fim do ano que o Botafogo jogou ano intercontinental, passado era intercontinental. Então, e aí o campeão da Copa do Mundo, né? É tão louco porque até no passado você não sabia como denominar o torneio. Tanto é que se cunha a expressão Super Mundial, que a gente usa no título, exatamente. E aí, só esse ano é que a FIFA resolveu, não, é Copa do Mundo de Clubes.